Evidentemente que a azia não ficou única e exclusivamente na TVI ou na CNN, veio também para a SIC, e eu no dia de hoje venho mostrar-vos esta intervenção de Daniel Oliveira, bastante crítica do Partido Social Democrata, em que ele basicamente diz que entre um autoritário e um democrata, o Partido Social Democrata ficou com dúvidas, e portanto eu venho mostrar-vos esta intervenção, explicar-vos porque é que eu acho que esta era a melhor das piores opções que o Luís Montenegro tinha, e explicar-vos também porque é que eu acho que o Luís Montenegro, juntamente com o Marcos Mendes, acabaram de colocar mais um prego no caixão do PSD. Vamos ver esta intervenção e fazer uns comentários. E a última frase resume o momento autofágico que a direita portuguesa está a viver hoje. Há momentos que serão recordados, eu vejo muitas pessoas a fazer análise da situação do governo, a minoria, há momentos que ultrapassam a importância do próprio momento, os equilíbrios do próprio momento. E o que neste momento a direita decidiu, e isso se não me espanta na IEL, espanta-me no PSD, pela sua história, é que entre um democrata e um autoritário, entre o centro e a extrema-direita, estão neutros, são neutrais. E isso é uma escolha que não tem nada a ver com estas presidenciais. Tem a ver com toda a reconfiguração da direita portuguesa e o lugar que o PSD ocupa nela. O PSD viveu hoje um momento que ultrapassa também toda a direita, toda a política, não é a direita, está em reconfiguração. O Partido Socialista sofreu, resultado de 8 anos de poder, os efeitos dessa reconfiguração. O próximo, como está anunciado há bastante tempo, é o PSD. E o PSD fez uma escolha. Ao mesmo tempo que vê o Chega e a Iniciativa Liberal ocuparem o seu espaço à direita, abandonou o nosso centro. O que significa que quando a situação económica piorar, quando a situação do governo for mais difícil, resta-lhe nada. Tenho alguns apontamentos para fazer. Em primeiro lugar, eu acho que a escolha de Luís Montenegro, do ponto de vista do PSD e da própria continuidade política de Luís Montenegro, a melhor escolha que ele fez foi não dizer nada sobre quem apoiar na segunda volta. Passo já a explicar porquê. Eu, essencialmente, acho que à direita do Partido Socialista deveria haver união em torno de um candidato. Eu acredito nisso, porque senão vamos ficar com António José Seguro como Presidente da República. Eu admito isso, sem dúvida nenhuma. E admito que, apesar de não considerar nem o PSD nem a Iniciativa Liberal de direita, estando nós à direita do Partido Socialista e à partida nenhum de nós querendo um socialista como Presidente da República, não temos propriamente muita coisa que queremos em comum, mas temos seguramente uma coisa que não queremos em comum, que é um socialista em Belém. E, portanto, isso deveria ser suficiente para uma união em torno de um candidato. O problema que Luís Montenegro teve com o resultado trágico de Luís Marcos Mendes é que Luís Montenegro está entre a espada e a parede nas duas opções. Ou seja, a identidade política de Luís Montenegro enquanto líder do Partido Social Democrata moldou-se em duas questões. Um PSD que se quis distanciar do Partido Socialista, apesar de que pontualmente utilizou o Partido Socialista como muleta para aprovar orçamentos de Estado e outras coisas que não conseguia aprovar com o Chega, e portanto dizia, não somos nenhuma coisa nem outra, aprovamos com quem quiser aprovar, e criou a sua identidade política enquanto líder do Partido Social Democrata com as linhas vermelhas ao Chega, com a frase não é não. E portanto, o Luís Montenegro aqui tinha duas escolhas: ou quebrava com um dos fatores essenciais da sua identidade política, que é linhas vermelhas não é não, ou aliava-se ao Partido Socialista contra o Chega, prejudicando a visão da liderança da direita, que já está brutalmente prejudicada com a derrota massiva de Luís Marcos Mendes, e aproximando-se do Partido Socialista, que em última instância é tudo o que o Chega quer do ponto de vista da macronarrativa. Ou seja, a mim parece-me que no dia de ontem não havia boas escolhas para Luís Montenegro. Havia uma escolha menos má, que é, não quebra com a sua identidade política, linhas vermelhas do Chega, não se aproxima do Partido Socialista contra o Chega, contrariando a visão política de que Luís Montenegro é o líder à direita. Mas isto, evidentemente, que também tem as suas fragilidades, apesar de ser a melhor das piores opções, e por isso é que eu lhe chamo a melhor das piores. Passo já a explicar porquê. O Luís Marcos Mendes supostamente seria o representante do centro-direita. O Coutinho de Figueiredo acabou por agregar em torno de si muitos dos votos de Luís Marcos Mendes. Luís Marcos Mendes e Coutinho de Figueiredo juntos têm mais percentagem do que André Ventura. Teriam 26%, 27%. Pronto, basicamente seria isto. E este é o centro-direita. O problema agora de Luís Montenegro é fácil de perceber.
O Luís Montenegro, que supostamente quis incorporar a liderança da direita em termos políticos e estatísticos, vai perder a liderança estatística da direita. E é fácil de perceber porquê. Porque o Luís Montenegro, que conseguiu o primeiro lugar nas autárquicas, o primeiro lugar nas legislativas e que tinha esta possibilidade de ir contra o Partido Socialista, não formalizando uma coligação com o Chega, agora fica com um problema muito grave. Luís Montenegro passa a ser a segunda pessoa ou o segundo representante político ou o segundo líder à direita, digamos assim, à direita do Partido Socialista, com menos votos. Porque Luís Montenegro vai ter um problema enorme, e eu acho que esse problema está mesmo a chegar, quando André Ventura tiver mais percentagem de voto em presidenciais do que Luís Montenegro teve em legislativas. Isso parece-me que é o fim de Luís Montenegro enquanto líder. Agora, isso pode ser o fim do Partido Social Democrata? Eu acho que inevitavelmente um destes dois blocos, PS ou PSD, vai ter que desaparecer. Eu não estou certo de qual será. O Partido Socialista estava a dar indícios de que seria o próprio Partido Socialista, em que o Partido Social Democrata engolia o PS, ficava com o espaço de centro e centro-esquerda e algum centro-direita, apesar de tudo, e o Chega configurava-se como o bloco da direita em Portugal. O problema de Luís Montenegro é que ele já não vai ser o líder político à direita mais votado, porque vai passar a ser André Ventura. Ainda não é, mas se André Ventura conseguir uma percentagem superior às legislativas, parece-me que isso dá um sinal claro ao país do ponto de vista político de que a direita tem um novo líder. E isso é um problema para quem está no governo, para quem tem as fragilidades em termos de ministros que Luís Montenegro tem e para quem não tem identidade política e ideológica como Luís Montenegro. Esse é o ponto, e isso é muito difícil de gerir. Portanto, por um lado o Partido Socialista tem aqui um balão de ar, que é esta vitória que ainda não está garantida, mas que é uma vitória na primeira volta de António José Seguro. É um balão de ar. Apesar de que António José Seguro não é desejado no Partido Socialista, nunca foi. Há uma parte do Partido Socialista que gosta dele, mas a maior parte são eleitores que também vieram do Marcos Mendes e essencialmente sugando o voto útil à esquerda. E, portanto, o Partido Socialista tem aqui um balão de ar, mas essencialmente um destes dois partidos vai ter que desaparecer. Eu não sei qual é que será, porque vai existir na mesma um espaço de centro, centro-direita e centro-esquerda, mas o Chega está a crescer tanto e até a agregar alguns votos do centro-direita que vai ser impossível estes três blocos continuarem. Algum destes blocos vai desaparecer. Eu não sei se é o PSD, se é o Partido Socialista, mas quem está na mó de baixo neste momento é o Partido Social Democrata. E se o próximo líder do Partido Social Democrata quiser sobreviver engolindo o PS e disputando o centro-direita com o Chega, vai ter que definir uma identidade ideológica, que me parece que neste momento Luís Montenegro não tem, porque o PSD de Luís Montenegro é uma mão cheia de nada. O PSD de Luís Montenegro é literalmente um conjunto de não ideologia. Luís Montenegro é um vazio ideológico. E enquanto que o Partido Socialista tem mais facilidade para se definir ideologicamente, historicamente sempre teve, o Partido Social Democrata continua com esta dificuldade. O problema é que hoje em dia há outro partido a disputar este espaço dos grandes blocos. E o problema também é que as identidades ideológicas hoje em dia importam. E Luís Montenegro parece que ainda não se apercebeu disso. Vamos ver a segunda parte e faço mais uns comentários. Porque o Partido Socialista, se for inteligente, ocupa o espaço que Luís Montenegro é bom olhar para o resultado de Seguro. Boa parte do eleitorado do Seguro vem do PSD. De um eleitorado que achava que não estava confortável, por exemplo, com uma segunda volta entre André Ventura e Coutinho Figueiredo. E que não queria votar em Marcos Mendes. E que votou em Seguro porque considerou que era uma situação centrista, não sendo provavelmente... Aliás, aconteceu isso... Ou que é um presidente, ou que será um presidente dócil para o PSD. Sim, dócil, não definitivo, não definido, o que se queira, mas que não põe em causa questões centrais da nossa organização constitucional, etc. E ouvir... esta posição de Coutinho Figueiredo tem uma vantagem. Ele anunciou-a há 5 dias. Lembram-se que durante 3 dias andámos a discutir como era chocante a posição de Coutinho Figueiredo. Eu vejo hoje a posição do primeiro-ministro de um partido supostamente mais centrista que a Iniciativa Liberal e aparentemente não causa choque. Qualquer pessoa que olhasse para, há uns não muitos anos atrás, a possibilidade de, entre um candidato de centro, o Seguro não é propriamente um candidato do partido, é um candidato do Partido Socialista, mas é, todos nós sabemos, sim, centrista. E avançou sem o partido. Sem o partido. E um candidato de extrema-direita dizer, eu
Na realidade, Montenegro disse uma coisa extraordinária que não se prestou muita atenção nos últimos dias de campanha. Disse que a escolha entre André Ventura e António José Seguro era uma escolha entre dois extremos. Isto não define nada sobre António José Seguro, mas diz qualquer coisa da forma como Luís Montenegro olha para o posicionamento político da AD. Eu concordo com esta frase final, realmente diz um bocadinho sobre como é que o Luís Montenegro vê a AD, mas diz pouco sobre como é que Luís Montenegro vai construir a identidade da AD, porque a identidade da AD ainda não existe. A identidade da AD, que é muito crítica do próprio Chega e que diz que o Chega só concorda no que discorda, o Luís Montenegro não tem identidade política. E o problema do Partido Social Democrata vai ser que vai perder o centro-direita porque não tem identidade política e por isso vai perder o centro-direita para o Chega, e por outro lado, provavelmente perde o centro-esquerda do pouco que ainda pode ter dentro do partido para o Partido Socialista, porque o Partido Socialista, apesar de fraco e altamente prejudicial para o país, pelo menos tem identidade. E este é o ponto. O Luís Montenegro ainda não se apercebeu disso. Um destes dois partidos vai embora. Eu não estou certo de qual é que será, mas uma coisa eu tenho a certeza absoluta. As pessoas vão para os locais onde se identificam ideologicamente. O Luís Montenegro, ideologicamente, e esta AD são uma mão cheia de nada. E, portanto, provavelmente o que vai restar do sistema político é o LIVRE vai tentar disputar esta liderança de esquerda com o Partido Socialista a longo prazo, e o Partido Social Democrata, nas mãos do PSD, vai perdendo cada vez mais tempo e cada vez mais possibilidades de se moldar ideologicamente e de definir uma identidade política. Se o PSD se mantiver uma mão cheia de nada, posso-vos garantir que é o PSD que se vai abaixo. E não quer dizer que desapareça ou que haja uma extinção do PSD. Não significa obrigatoriamente isso. Mas podem ficar reduzidos a um número tão curto de deputados e a um partido tão insignificante que deixa de merecer qualquer debate. E, portanto, essencialmente é isto que me parece. O Luís Montenegro tem a certeza, ou transmite ter a certeza do que não quer, porque tem linhas vermelhas com o Chega e não apoia António José Seguro porque não se quer colar aos socialistas. Mas não é nem uma coisa nem outra, então o que é? Porque é isso que falta saber. O próprio Luís Montenegro não sabe. Enquanto houver Luís Montenegro, o PSD continuará sem identidade, e enquanto o PSD continuar sem identidade, vão perdendo as oportunidades de a construir. E talvez um dia já não seja possível. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, que questionem tudo. Até à próxima.